Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Obrigada, meu grupo. É meu grupo. Tem um lugar de fala para falar que eu amo todos. Amém, gente. Boa noite para vocês. Boa noite aos irmãos de casa. Eu trouxe uma palavra hoje para a gente refletir um pouco sobre certas atitudes que talvez a gente tenha tomado ou talvez não tenha tomado e deveríamos estar tomando. E eu queria começar com vocês abrindo. Os meninos podem me ajudar também, porque eu vou pedir algumas versões diferentes, tá bom? 1 Coríntios 3, na versão NVI, tá? Ok, tá aqui. 1 Coríntios 3, 1. Amém. Vou ler aqui com vocês. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Próximo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, acredito que todos já meditaram um pouco sobre isso. Nessa comparação que Paulo faz entre leite e alimento sólido, a gente pode entender que esse alimento sólido é um ensinamento mais robusto, uma revelação mais intensa, né? Uma palavra que, para ser recebida, o nosso coração precisa estar preparado. Amém? E nessa passagem, ele vai deixar claro, né? Ele vai salientar que os coríntios, eles eram carnais. E o que seria essa carnalidade, né? É aquele nascido de novo, né? Embora nascido de novo, ainda é governado pelos seus sentidos físicos, pelas suas emoções. E não é isso que o Senhor quer da gente. Amém? E o que eu quero dar ênfase hoje, né, e meditar com vocês, é justamente sobre como nós, ouvintes da palavra, né, enfim, nascidos de novo, nos tornamos aptos para receber esse ensino mais robusto, que seria o alimento sólido. Amém? Então, queridos, ser governado pelos nossos sentidos físicos, né? Eu anotei aqui, eu quero falar para vocês, é deixar levar realmente apenas pelo natural, é ver o mundo, é interpretar as coisas apenas pelos nossos sentidos físicos, como eu já tinha mencionado. Não é isso que Deus quer de nós, Ele nos quer sensíveis, né, para a sua voz. E para isso nós precisamos crescer espiritualmente, sair desse estado carnal para o estado espiritual. Amém? Eu queria que os meninos abrissem em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Eu quero na versão NVT, tá? Versículo 2. Obrigada. Aqui Pedro não está fazendo a mesma analogia que Paulo, certo? Leite e alimento sólido. Ele vai falar como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Amém? Então, o que a gente precisa fazer, queridos? Nós já sabemos o que a gente precisa fazer na prática, né? Orar mais, ler a Bíblia, meditar na palavra, servir na igreja, estar em comunhão, tudo isso a gente sabe que nos agrega, né? Que nos torna mais aptos para receber essa palavra. Porém, muitas vezes nós não estamos fazendo isso da forma como deveríamos estar fazendo. Então, eu queria refletir realmente com vocês que quando a gente deseja algo intensamente, como tem nesse versículo, nós tomamos atitudes que condizem com aquele desejo. Amém? Então, na teoria, né? A gente sabe que tem que ler a Bíblia, sabe que tem que orar, tem que ver a igreja, etc, etc. Mas será que a gente está fazendo isso direito? Será que a gente está realmente dedicando o nosso tempo da forma correta para esse propósito? Eu sei que o tempo tem sido muitas vezes um obstáculo, digamos assim. A gente utiliza essa questão muitas vezes como desculpa para não estar 100% imersos naquilo que Deus quer para nós. Mas muitas vezes o que a gente faz não é suficiente. Amém, queridos?
E eu queria realmente trazer para vocês esses questionamentos. Será que nós dedicamos nosso tempo da forma correta? Será que nós estamos, por exemplo, vou dar alguns exemplos, consagrando o nosso dia, a nossa casa, a nossa família ao Senhor diariamente? Ou a gente só acorda, passa o dia, dorme como se nada tivesse acontecendo? Será que a gente está orando o suficiente? Será que a gente entende exatamente o que é orar? Orar, ter uma conversa com Deus, independente de onde você esteja, no seu carro, na sua casa, lavando uma louça. Conversar com Deus, será que a gente realmente entende a necessidade disso? Outro ponto também nessa questão da oração que me veio, eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive algumas vezes de ser acordada de madrugada, com aquela angústia, aquela coisa, aquele ímpeto de orar. Você não sabe por quê, você não sabe para quê, mas você sabe que aquilo é espiritual e sabe que você deve fazer. E quantas vezes, mesmo sabendo, nós não fazemos? Amém? Nós deixamos o sono vencer, nós deixamos o cansaço falar mais alto. Não, amanhã eu oro, nem sei por que é que isso tá ardendo em mim, não sei nem por quem eu estaria orando. E eu lembrei também, quando eu estava escrevendo essa mensagem, de um livro que a gente leu na escola de ministro, acho que os meus colegas vão lembrar o nome, do Kenneth Hagin. Não, é da oração, como é o nome? A Arte da Oração, isso mesmo. Que ele conta, ele fala alguns testemunhos que ele teve justamente disso, de ser acordado durante a noite para orar, ter aquele ímpeto de orar, e realmente ele colocava em prática. E depois ele ia descobrindo, ao longo do tempo, as pessoas que foram curadas, as pessoas que foram livres de acidente por causa daquela oração. E isso realmente me fez refletir, Quantas vezes a gente não está colocando realmente em prática essas pequenas coisas que, podemos dizer, realmente, na prática são pequenas, mas que fazem tanta diferença no mundo espiritual. Amém? Outro ponto que eu coloquei aqui para vocês. Quantas vezes você louva ao Senhor sem ser aqui nesse momento de música? Quantas vezes você liga na sua casa um louvor para adorar o Senhor, seja dirigindo, enfim, lavando louça? Eu sei que muita gente faz isso, escuta música quando lava louça. Mas quantas vezes você tem feito isso, queridos? Realmente na intenção de louvar ao Senhor. Na intenção de, Senhor, estou fazendo as atividades aqui da minha casa, mas eu sei que tudo é teu, tudo é para ti, tudo é por ti, e vou louvar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu essa louça para lavar. Amém? Então, queridos, tudo isso que eu falei sobre as coisas que nós sabemos que precisamos fazer, mas muitas vezes não fazemos, é que a gente precisa entender que nós precisamos ser ativos e não passivos nessa questão. Nós precisamos realmente agir, certo? Eu queria que os meninos abrissem agora em Tiago 4, versículo 7. Vocês podem botar na revista atualizada agora, tá? Que eu vou ficar só nela. Vou beber minha água, tá? Que eu tinha esquecido. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Próximo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Obrigada, gente. Eu queria salientar alguns pontos nesses dois versículos para vocês. Sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É se submeter a Ele, Se submeter à vontade dEle, à verdade dEle. E chegai-vos a Deus. É nos aproximar, chegar perto, querer estar perto dEle, do nosso Pai. E eu pedi também essa versão porque eu queria falar um pouco dessa... Bota no versículo 8 de novo. Sobre o ânimo dobre. Acho que vocês todos já ouviram essa expressão, mas pesquisei para trazer para vocês exatamente a definição. E ânimo dobre significa ser inconstante e indeciso, dividido entre duas lealdades ou pensamentos opostos, especialmente entre fé em Deus e a confiança em si mesmo e nas coisas do mundo. Vocês viram como é forte isso? Você bota lá para mim? Botou.
Sois de ânimo dobre. Você ser de ânimo dobre, como é forte isso? Você ser indeciso em relação à sua fé e às coisas do mundo? Não é isso que Deus quer da gente. Amém, queridos? Não podemos ser inconstantes na nossa vida com Deus. Temos que nos achegar a Ele e nos submeter à vontade dEle. Amém? E agora o próximo ponto que eu queria trazer, né? Tudo isso já sabemos que devemos fazer, mas algumas coisas que talvez não devêssemos estar fazendo, né? O que nós estamos consumindo no dia a dia, de entretenimento, em contato com certas pessoas. Isso que nós estamos consumindo nos atrai ou nos afasta de Deus? É uma coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, trouxe alguns exemplos. Filmes e séries que a gente assiste, às vezes lemos livros também, que falam sobre divórcio, que falam sobre adultério de uma forma boa, de uma forma natural. Filmes e séries que falam, né, de espíritos malignos, que, por exemplo, eu vi até um dia desse, tem uma série que fala de Lúcifer como se ele fosse uma pessoa, uma coisa boa, né? Então, tudo acontece, gente, tudo tem. Também já vi várias vezes em séries e filmes que retratam o aborto como sendo uma coisa boa. E tudo isso, queridos, nesse conteúdo que a gente consome, músicas também, muito importante, músicas, gente. Músicas, Eu sinto assim que a música talvez seja a forma que mais nos atrapalha sem a gente perceber. Porque a gente está aqui ouvindo, acha que não, mas aqui dentro fica, gente, e desce para o coração. Aquele conteúdo que às vezes parece besteira, mas você sabe que é errado, você sabe que faz mal para você, você sabe que faz mal para você espiritualmente, e você continua consumindo. Amém? Outro ponto, as pessoas que nós estamos convivendo mais. Eu sei que a maioria, não sei a maioria, né? Mas pelo menos eu, a maior parte da minha família não é crente, então eu também não vou deixar de conviver com a minha família. Mas o que a gente precisa ver, pessoal, é o que é que a gente está absorvendo dessas pessoas. Quais são as atitudes que nós estamos nos espelhando? Quais são os jeitos, às vezes o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, né? Certas posturas que não condizem com o que a gente deveria viver, não condizem com o que a gente prega, mas que passa despercebido no nosso dia a dia. Amém? Então, essas são algumas coisas que a gente pode pensar. Lá em Efésios, vocês não precisam abrir, meninos. Diz no capítulo 5, Paulo fala: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Devemos aprender, queridos, aprender realmente, ter esse entendimento de ver, será que isso é bom para mim? Será que isso vai me edificar? Será que isso vai, em algum momento, atrapalhar a minha relação com o Senhor? E realmente ponderar aquilo que nós estamos consumindo. Amém? Uma analogia, né, que me veio também quando eu estava meditando sobre isso, nós estamos regando o solo do nosso coração, ou nós estamos colocando pedras, tornando mais difíceis que as sementes criem raízes. A gente pode refletir sobre isso, queridos. Cada pedrinha, cada coisinha, cada atitude, cada fala, cada postura, cada vídeo, cada rede social que a gente está vendo é uma pedrinha que pode estar lá sendo jogada no seu coração de pouquinho em pouquinho e impedindo que as raízes se aprofundem. A semente da palavra crie raízes e se aprofundem no nosso coração. E a gente não pode deixar, né, nos deixar chegar nesse nível de insensibilidade. Não podemos deixar essas pedras tomarem o nosso coração. Amém? E para finalizar, eu queria trazer... Os meninos abrem para mim, por favor. 1 Coríntios 13, versículo 11. Os meninos podem subir. Obrigada. Esse versículo todos conhecem, né? Mas eu queria realmente salientar para vocês a importância dessa transição, certo? Nesse lugar que nós precisamos estar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Se atentem a isso. Falava, sentia e pensava como menino.
Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Esse é o lugar que nós precisamos ser encontrados por Deus, queridos. Nessa busca de desistir das coisas próprias de meninos. Amém? Aleluia. Vocês podem ficar de pé. Eu queria que a gente iniciasse nosso momento de oração com uma música. Mas eu queria que vocês vissem realmente como uma oração. Certo? De entrega ao Senhor, de consagração ao Senhor, para realmente nos atentarmos mais a esses detalhes que fazem tanta diferença. Certo? Aleluia. Obrigada, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Vamos cantar novamente. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, nós
nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças por este culto, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, tudo aquilo, Pai, que te apraz, Senhor. Tudo aquilo que te apraz, Senhor, de nós, Pai. Nosso coração por inteiro. Nossas atitudes, Senhor. Nós declaramos, Pai, que tudo que nós consumimos, Pai, de agora em diante será para teu louvor e para a tua glória, Senhor. Nada vai desviar os nossos olhares, nada vai colocar pedras em nossos corações, Senhor, que vão impedir, Pai, que o Senhor entre e se achegue nesse lugar que te pertence, Pai. Que toda a tua palavra, Pai, possa entrar nos nossos corações e frutificar, Senhor. Nada vai impedir, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que nada, Pai, nada nessa terra, Senhor, nada nessa terra vai desviar os nossos olhares de Ti, Senhor. Aleluia! Sim, Senhor, tudo é para Ti, tudo é para Ti. Nada vai nos separar, nada vai nos desviar de Ti. Nada nem ninguém vai tirar o nosso foco, a nossa atenção, somente de Ti, somente de Ti. Nos consagramos essa noite, te damos toda a glória essa noite, todo louvor que te pertence. Sim, Jesus, tens a nossa atenção, tens o nosso coração, tens a nossa vida por inteiro, por inteiro. Aleluia, sim, Senhor, tens o nosso coração por inteiro, por inteiro. Era mama era rararara, era mama era rararara. Espírito Santo, és livre para se mover nesse lugar. És livre nesse lugar. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Oh, liberdade, liberdade. Ora, mamae. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Sejamos livres nesse lugar, queridos. Sejamos livres no Espírito. Sejamos livres no Espírito. Emamamaera, rarararararara. Erera mamaera, rarara. Erera mamaera, rarara. Mamaera, rararararara. Mama soy que, mama soy que soromano, nama soy que. Sherere mama sherere. Sherere braba baba baba sherere kanara baba 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 sherere kanara baba 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 sherere kanara baba 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 Jesus sherere bre kanara baba baba Jesus
Aquele que se fez maldito naquela cruz, aquele que levou todas as minhas dores e enfermidades, Jesus, Jesus, que venceu a morte, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, nos dando vida, nos dando alegria. Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou do cativeiro. Hoje nós temos um propósito eterno, um propósito eterno. Talvez você esteja aqui e você tenha medo da morte. Talvez você até já tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você ainda teme a morte. A Thay, guiada pelo Espírito, estava cantando: Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e triunfou. Você não precisa temer a morte. A morte é lucro, porque estaremos face a face com Ele. Face a face com Ele. Ou talvez você ainda não tenha feito essa oração. Como a Vitória ministrou, talvez você ainda esteja com os pensamentos de menino, com os sentimentos de menino. E talvez você se pergunte: qual é a vantagem de crescer? Sabe esse medo da morte? Quando você cresce em Deus, ele desaparece. A desconfiança, quando você cresce em Deus, desaparece. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida verdadeiramente, você deixa de pensar como menino. Os seus sentimentos mudam, não são mais de menino. Porque aquele que confia em Deus é aquele que está maduro nele. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa oração de entrega? Se você ainda não fez essa oração, levante sua mão, por gentileza. Acende as laterais, por gentileza, que eu não consigo ver direito. Talvez você já tenha feito essa oração, mas ainda esteja inseguro se essa oração foi válida, porque você ainda teme a morte.
Tem alguém aqui neste lugar que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Confirmar essa aliança com Ele? Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência em falar em outras línguas? Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo, né? Já foi batizado. Rostos familiares. Mas tem alguém aqui que gostaria de receber esse presente, que é a oração em outras línguas? Amém. Tem alguém aqui que gostaria de receber a oração por cura? Amém. Eu aprendi com os pastores que nesse a gente não insiste. Aleluia. Pode apagar as luzes, obrigada. Nós temos alguns... Pode apagar. Calma, não senta ainda não. Calma. A luz é só para você ficar no ambiente, viu? A gente poderia orar assim com as luzes acesas. Mas com a luz apagada você sente mais assim, ninguém está vendo. É você e Deus mesmo. Amém? Eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui para orar por alguns objetivos. Amém? Eu gostaria de chamar a Thay para orar pelo próximo, amanhã. Amém? Amém. Amém. Você pode levantar suas mãos. Para quem não sabe, amanhã vai ter uma ação social. E nós vamos ter irmãos indo para um local onde tem crianças com câncer. E eu estava falando com a Sara que na verdade eles não vão lá só dar presentes ou só dar mantimento. Eles vão lá levar a vida. Então o negócio ainda é mais profundo. Eles vão lá levar a vida. Porque a Bíblia diz que por onde nós formos, os sinais vão nos seguindo, vão nos acompanhando. E é nisso que nós cremos. Nós cremos, Pai, que amanhã, quando os nossos irmãos chegarem lá, crianças vão ser totalmente curadas, Pai. Tudo aquilo que está fora do lugar, entrando para onde deve estar. Obrigada, Senhor, por crianças curadas. Crianças vivendo o propósito que você mesmo determinou. Obrigada, Pai, pelo grupo, guiado pelo Teu Espírito, Senhor, sabendo o que falar, como falar, o que dizer, quando dizer, Paizinho. Que eles sejam guiados pelo Teu Espírito, Pai, e que nós possamos ver, Senhor, milagres acontecendo naquele lugar. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos cobertos, guardados por Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito naquele lugar, fazendo algo sobrenatural. Nós damos um comando e dizemos: doença, você não tem vez naquele lugar. Você não tem vez. É pequeninos. Lá, meninos de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus que no lar, meninos de Jesus, não há doença, mas a vida, a saúde, a ressurreição que vem do Teu Espírito. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos estará lá fazendo algo sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque nós não somos seres naturais, somos seres sobrenaturais. E nós iremos ver aquilo que nós cremos diante dos nossos olhos naturais acontecendo na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Vida, saúde, prosperidade em nome de Jesus. Crianças totalmente curadas na autoridade do Teu nome. Obrigada, Pai. Sabemos que podemos confiar na Tua palavra. E só nisso que precisamos, confiar na Tua palavra, em nome de Jesus. Douglas.
Gostaria de te chamar para orar pelos nossos pastores. Todos os pastores, por favor. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Oh, aleluia. Você conhece, Pai. Você conhece os corações. Você sonda, Pai, todos eles. Muito, Pai, são os planos dos homens, mas é do Senhor, Pai, que procede a resposta. Você tem visto os corações desses homens de Deus, Pai. Que gratificante, Senhor, é levá-los ao Senhor, Pai. Como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, Pai. Ele criava monumentos de Timóteo, Pai, diante de você, para que você se lembrasse todas as vezes de Timóteo, Pai. Nós fazemos isso com os nossos pastores, Senhor. Nós elevamos a vida desses homens de Deus que têm doado de si, Pai, para você, Senhor, para a sua obra, para cuidar dos seus filhos, dos seus pequeninos, Pai. Como precisamos, Pai, desses homens. Como precisamos desses homens, Pai, para sermos treinados, para sermos equipados, para sermos cuidados, Pai, para sermos corrigidos. Sim, sim, Pai, nos corrija mesmo através da vida desses homens, Pai. Que o Senhor dê, Pai, um olhar como de águia, Pai, para que eles possam ver erros em nossas vidas, Pai, e junto com o Senhor possam consertar-nos, Pai. Sim, nós oramos pelo pastor Ricardo, Pai, pastor Felipe, João Vitor, Pai. Oh, Senhor, pela vida do pastor Jabes e os demais, Senhor. E aqueles, Pai, que estão com a chamada do pastor sobre as suas vidas, Senhor, que são ministros auxiliar, Pai. Que através da vida desses homens, Pai, nós possamos nos inspirar, Senhor. Alegria, Pai, sobre eles. Um óleo de alegria sobre eles, Pai. Fortalecendo eles, revestindo eles, Pai. Revestindo eles, Pai. Revestindo eles, Pai. Óleo de alegria. Obrigado, Pai, pela vida desses homens. Te rendemos graças, Senhor. Pastor Felipe, o senhor poderia orar pelas nossas famílias? Aleluia. Antes de orar pelas famílias, Deus me deu uma impressão no meu coração no início do culto. Ele me mostrava como pessoas que estavam entediadas, essa é a palavra, com aquilo que Deus lhe deu. Entediadas com a rotina familiar, entediadas com o serviço na igreja local, entediadas com o ministério que o Senhor entregou. E está tudo bem você ter esse tipo de sentimento, mas o que você não pode é querer deixar no canto aquilo que Deus lhe entregou, aquilo por aquilo que você orou um dia. Aleluia. Satanás, ele tenta enganar pessoas nessa noite, para deixar de mão, esquecer, deixar no canto aquilo que é precioso para Deus, aquilo que você um dia esteve de joelhos diante de Deus e pediu: Senhor, me dá uma família. Ah, Senhor, eu queria tanto servir na igreja. Senhor, me leva para uma igreja que eu pudesse me conectar e desenvolver o meu chamado. E pessoas sendo tentadas a colocar no canto. Sabe o que é que o Senhor diz para você nessa noite?
Você que deve voltar para o canto que você me pediu. O que mudou não foi as coisas que você me pediu, o que mudou foi você. E assim diz o Senhor: há tempo para voltar, há tempo para se consertar, há tempo para ajustar o coração. E enquanto eu estiver orando pelas famílias, eu quero que você coloque diante de Deus, se você percebeu essa semana um certo tipo de um sentimento de tédio por aquilo que você um dia achava tão maravilhoso. Sabe, irmãos, Satanás ele quer enganar pessoas, mas Deus sempre chega primeiro. E nessa oração, a unção de Deus que despedaça todo o jugo, despedaçará esses pensamentos, esses sentimentos, e você voltará para o canto ao qual você clamou a Deus, porque Deus entregou foi para aquela pessoa que pediu, não para essa que as circunstâncias têm te levado a se tornar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por essas pessoas que têm sido tentadas a deixar no canto aquilo que um tanto sonharam em Deus, Pai. Sentimentos de peso, tédio na família, no ministério, no serviço na igreja local. Nós repreendemos essas coisas, Pai. Pai, eu declaro conserto nessa noite, Pai. Pessoas voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, Pai. Voltando para um lugar de obediência, um lugar de rendição, um lugar onde estavam prostrados diante de Ti e não tinham tempo para ver defeitos, Pai. Pai, nós te amamos, Pai. E por isso nós oramos por essas pessoas. Oramos pelas famílias dessa igreja, Pai. Uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes. E eu quero declarar todo o ataque maligno contra as famílias sendo desfeito na autoridade do nome de Jesus. Satanás, você não tem autorização para tocar a vida dos nossos. Você não tem autorização para lançar enfermidades, porque a saúde divina reina na nossa vida, reina na nossa descendência, reina na nossa casa, reina nos nossos familiares. Há uma unção de cura nessa noite para curar os teus. Receba aí, declare cura divina. Pai, nós declaramos toda a nossa descendência curada e sarada, firme e inabalável, constante na casa do Senhor, Pai. Nenhum ficará para trás, Pai. Pai, nós oramos também, Pai, pelas famílias que irão chegar, Pai. Pai, o Senhor nos plantou aqui nesse bairro com um propósito, Pai, de abençoar as famílias, Pai. Por isso nós chamamos à existência essas famílias. Famílias venham do norte, do sul, do leste e do oeste. Famílias circunvizinhas, dos bairros vizinhos, chegando até aqui para receber uma palavra, Pai. O mundo trabalha para destruir as famílias, Pai, mas aqui existe uma igreja que acredita que família é projeto divino, Pai. Nós levantamos essa bandeira, Pai, e declaramos casamentos fortes, casamentos abençoados. Pai, em nome de Jesus, Pai. Onde houver necessidade de perdão, Pai, nós oramos para que haja um primeiro passo, que o casal não fique esperando, mas tome a iniciativa de pedir perdão, porque um casamento de sucesso, ele é feito de dois grandes perdoadores. Aleluia, Pai, existe um poder sobrenatural no perdão. Se você quiser, meu irmão, pisar na cabeça do inimigo, perdoe. Perdoe com força, perdoe com veemência. Assim Satanás é envergonhado. Nós te agradecemos, Pai, e declaramos as tuas bênçãos sobre essas famílias. Aleluia. Eu queria chamar a Renan e Taline aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Rabacantarabassu e alarabacantarabas. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Aleluia. Vocês estiveram em Campina Grande, vocês pisaram no futuro de vocês. Deus falou com vocês coisas importantes. E amanhã começa esse passo de muitas coisas que Deus falou ali naquele local. Vocês não sabiam como, mas Deus já sabia como fazer. Estejam com as antenas proféticas ligadas. Aleluia. Vocês são pai de multidões. Aleluia. Aquelas crianças, vocês vão sentir um amor, uma compaixão sobrenatural, e muitos projetos surgirão.
Deus irá entregar para vocês coisas maiores, mas Ele diz nessa noite: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Vocês estão sendo fiel, Deus tem movido pessoas, Deus tem dado recurso e nada faltará por causa do coração de vocês. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse casal, Pai. Eu declaro, Pai, a sabedoria divina, Pai. Oh, Pai, aquilo que eles viram e conversaram. Oh, Pai, aquilo que eles foram tocados naquele lugar, Pai. É iniciado o tempo dos projetos sociais, Pai. E o Senhor escolheu esse casal para esse tempo, Pai. Oh, Pai, quantas coisas eles já passaram, Pai. Quantas dificuldades, lutas, mas eles permaneceram de pé. E o Senhor tem forjado o caráter deles. E nada, absolutamente nada vai paralisar o plano que Deus tem para vocês. Oh, aleluia. Para liderar. Oh, para projetar coisas grandes. Estejam sensíveis à voz do Senhor. O som que despedaça tudo. Yerenara namashe, yorenara namayo, yerenama sherena. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, tu és tão bom. Tu és tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Tu és. Gostaria de chamar o Lucas para orar sobre a nossa nação. Aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês me ajudassem nessa oração, porque essa não é a oração apenas de uma pessoa,
mas de um povo unido, um povo de Deus, que está aqui na terra, nesta nação, neste país. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós sabemos que nós não nascemos no Brasil por acaso. Existe propósito, Pai, existe uma responsabilidade nossa para todo tipo de mudança nessa nação. Que nós possamos olhar para nós, em vez de olhar para os outros, em vez de olhar para a responsabilidade dos outros, Pai, e os erros de autoridades ou de pessoas de influência, mas que possamos olhar para nós, Pai, nessa noite, assim como a Vitória falou, olhar para nós. Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que nos cabe? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível na realidade em que nós estamos, na estação em que nós estamos em nossas vidas? Será que nós estamos entregando o nosso melhor para Deus? Será que nós estamos entregando os melhores dias da nossa vida para Deus? Ou nós estamos adiando? Será que nós estamos entregando nossas melhores horas, o nosso tempo, a nossa atenção, os nossos pensamentos, as palavras da nossa boca? Será que as palavras da nossa boca estão sendo direcionadas ao nosso Senhor, a orar por esta nação, a orar por aquilo que nós conseguimos enxergar que ainda não está certo, aquilo que ainda nós conseguimos enxergar que deveria mudar? Será que a indignação em nosso coração não nos levou ainda a nos posicionar? Aleluia, aleluia. Deus chama um povo santo para levantar as suas vozes e interceder por essa nação, porque o Brasil é do Senhor, o Brasil é do Senhor, aleluia, e não depende de autoridade, de presidente, de ministro, de juiz, mas depende de oração e ação do povo santo, aleluia. Pai, conte conosco, Pai. Você pode levantar suas mãos e dizer isso: Pai, eis-me aqui, conte comigo, Pai. Os meus melhores dias são para Ti. Usa-me, Pai. Usa-me hoje, usa-me amanhã, que amanhã será um marco nas nossas vidas, naquela ação social, alcançando famílias que estão aqui no Brasil, Pai. Pessoas que estão em necessidade receberão de uma palavra, receberão vida, receberão alegria, Pai, receberão a paz que excede todo entendimento. Aleluia, Pai, o Senhor nos chama para nós pregarmos o Evangelho. O Senhor nos chama, Pai, como mensageiros de uma palavra poderosa, capaz de mudar vidas. Por isso nós queremos te agradecer, Pai, por essa nação. Queremos te agradecer, Pai, e orar pelas autoridades, para que elas, Pai, venham a se render a Ti de fato, Pai. Uma nação que venha a se arrepender, porque o arrependimento é para todos, Pai. E nós cremos no arrependimento de pessoas, assim como nós nos arrependemos do nosso caminho, que nós estávamos voltados para o inferno, Pai. Nós acreditamos e cremos e oramos por autoridades se arrependendo, por juízes se arrependendo, Pai, por pessoas influentes nessa nação, da área artística, Pai, pessoas mudando as suas vidas, porque escutaram uma palavra do povo de Deus. Que o Senhor possa nos usar, Pai, para que eles possam escutar essa palavra, Senhor, e mudar as vidas assim como nós mudamos a nossa, Pai. Obrigado, Pai. Nós somos tão gratos, mas tão gratos, porque nós não merecíamos. Nós não fizemos por merecer, Pai. Nós apenas aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos a missão que nos foi delegada. E essa missão não será frustrada. Essa missão, Pai, não será substituída por distrações, como foi ministrado hoje. Que possamos, nesse momento,
ter uma visão mais ampla do plano do Senhor para as nossas vidas. Reconhecer aquilo que é passageiro daquilo que é eterno. E que o nosso foco, Pai, seja naquilo que é eterno, Senhor. Que todos os nossos dias nós comecemos o nosso dia consagrando ele a Ti, pedindo auxílio ao Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, que nos conhece, que habita dentro de nós, perguntando: Espírito Santo, como eu posso servir ao Senhor hoje? Como eu posso servir ao Senhor hoje? O que eu tenho hoje para entregar para o necessitado, Pai? Não apenas o necessitado na questão financeira, passando fome, mas o necessitado espiritual. Pessoas que estão mortas espiritualmente e estão aguardando pessoas falarem de Jesus. Obrigado, Pai, por ousadia para falar do Teu nome em todas as áreas, em todos os setores, em todos os cenários, em todos os lugares, Pai, para todas as pessoas, que não sejamos cristãos secretos. A nossa identidade, ela tem que ser visível, Pai, e não apenas com palavras, mas com atitude. Uma vida que respalda as nossas palavras, Pai. Muito obrigado, porque nós cremos num Brasil melhor. E um Brasil melhor é um Brasil alcançado por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor está falando aos nossos corações. E com certeza, nós fomos agitados hoje, Pai. Nós fomos alcançados hoje para alcançar outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui um pedido de oração pelo Xavier, que está em depressão. Gostaria que você pegasse junto em oração comigo, amém? Paizinho querido, nós estamos aqui como corpo, como igreja, conscientes, Pai, do poder da oração. Conscientes, ó Pai, que nós estamos aqui com um propósito e com o poder que foi delegado em Teu nome para nós, ó Pai. Há o poder do nome de Jesus para desfazer todas as obras malignas, Pai. E nós declaramos agora: Xavier, você é livre em nome de Jesus. Toda tristeza sai agora em nome de Jesus. E a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, se manifestando agora em nome de Jesus. Nós declaramos que ele, Xavier, nós te damos agora uma ordem no nome de Jesus: levante-se em poder em Deus. Levante-se poderoso em Deus. Você não ficará para trás. Você irá cumprir tudo o que Deus tem para a sua vida. Nós declaramos o teu propósito divino verdadeiramente se cumprindo em tua vida. Essa depressão saindo e retirada agora em nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que assim já foi feito. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que tem mais algum pedido de oração? Amém. Então podem se assentar. Obrigada.